Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, o povo comeu feijão com jaraqui, né? Hoje é exatamente 21 de março de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 6, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Esse é um dos capítulos assim que eu particularmente amo, que vai mostrar o mundo espiritual, a condição do mundo espiritual, a nossa condição ao retornarmos ao mundo espiritual, tá bom? Eu vou pedir para a nossa Osaneide fazer a nossa prece, ela canta para a gente a nossa cotovia, vai ser a nossa prece de gratidão a Deus e logo depois nós iniciaremos o nosso estudo. Que possamos serenar nossos corações, levar nosso pensamento a Jesus em agradecimento por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, Senhor. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, numa vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra, pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver, siga essa luz, viaje, sinta esse calor, a oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver, siga essa luz, viaje, sinta esse calor, a oração renovará o seu viver. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de estarmos aqui para nos instruirmos um pouco mais, para abrir nossas mentes, para alimentar nosso corpo espiritual, para nos encher da tua glória, da tua energia, do teu amor, da tua misericórdia, através dos estudos, dos ensinamentos. Abençoa, Senhor, cada um aqui representando suas famílias, nos 2 planos da vida, e que esse estudo seja de grande proveito para todos nós. Abençoa a nossa irmã Conceição, que tanto se esforça para vir nos trazer de forma mais simples o entendimento do estudo. Muito obrigada, Jesus. Sê conosco, hoje e sempre. Assim seja. Obrigada. Então vamos lá. Nós fizemos a questão 237, Percepções 237, e hoje nós iremos fazer a 238. Confere? Perguntou Kardec aos espíritos: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados, ou seja,
percebem tudo, conhecem tudo? Primeira pergunta. Segundo, numa palavra, eles sabem tudo? Olha a delicadeza da palavra, mas que nós esquecemos quando estamos em contato com o mundo espiritual. Ele pergunta se os espíritos sabem tudo. Resposta: quanto mais se aproximam os espíritos da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, o primeiro ponto que nós temos que nos questionar é se com quem eu estou falando, quando se fala de mundo espiritual, se é um espírito superior. Se é um espírito próximo da perfeição. E nós já aprendemos quais são as características de um espírito superior, que nós o reconhecemos pela linguagem desses espíritos nobres. Então, um espírito comum, ele não sabe tudo. Não sabe. Nós vamos estudar os pseudo-sábios, que tem encarnado e desencarnado. Porque para a pessoa abrir a boca e dizer não sei, ela tem que ter humildade. E humildade é característica de espírito nobre. Então, um espírito da terceira ordem, ele quer responder tudo. Porque ele tem certeza que ele sabe tudo. Por mais que ele ignore, ele inventa uma resposta. Espírito da terceira ordem. Por quê? Porque é vaidoso. O ser vaidoso, o ser orgulhoso, ele jamais vai dizer não sei. Ele vai dar sempre uma resposta. Entende? Então, vai dar uma resposta. Eu hoje, tendo o trabalho do professor Allan Kardec, eu não faço umas perguntas a espíritos. Eu vou na obra, que já está, Kardec já fez as perguntas. Da mesma forma para pessoas. Uma coisa é eu pegar um texto, procurar a tia Conceição e dizer, tia, eu não entendi isso aqui não, me ajuda a entender? Beleza. Você está pautado na obra. E eu sempre digo, quando você for fazer uma pergunta a qualquer trabalhador espírita que você acredita, que tem confiança, seja o seu dirigente, seja o que for dentro da instituição, você faz uma pergunta, você está com uma dúvida, você não conseguiu achar em lugar nenhum, você já procurou, não conseguiu achar, existe a resposta dentro da codificação, mas você não está achando. Quando você vai procurar um dirigente, você diz assim, ó, eu estou com uma dúvida nesse tema. O senhor saberia me dizer em qual obra eu posso encontrar sobre esse tema? Você já enquadrou o trabalhador. Ou ele diz qual é a obra, ou ele vai dar uma opinião pessoal. E nós não podemos ter opinião pessoal quando se fala de espiritismo. Você tem que dizer aonde está, qual a fonte disso, para que você possa ir lá estudar. Entendestes? Senão, o que se pode acontecer? Você faz uma pergunta, às vezes o trabalhador ele não é obrigado a saber tudo, ele não sabe a resposta, mas como é um espírito da terceira ordem, vaidoso, vai dar uma resposta pautada no achismo. Aí você, como tem uma consideração com aquele trabalhador, você vai ter aquilo como verdade e começa a divulgar a mentira, o erro. Então é por isso que temos sempre que estar pautado na biografia, qual é a fonte. Às vezes nós divulgamos uma palestra, mas você não sabe qual foi a fonte daquela história. Como é que você pode divulgar? Se nós continuarmos nesse ritmo, as obras básicas vão desaparecer com o tempo e nós vamos inventar um novo espiritismo. Entendeu? Então, onde eu posso encontrar sobre esse tema? Dentro das obras da codificação. Essa é a pergunta. Aí está bem amarrado. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Mas se você evoca esse espírito da terceira ordem, você faz uma pergunta, ele vai responder naquilo que ele acredita.
Se for um espírito que não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre a ação do pensamento, sobre a matéria, sobre os fluidos, e ele está movimentando uma mesa, você vai perguntar dele, como você está movimentando essa mesa? Ele vai dizer, com as mãos. Porque ele também ignora. Ele acha que é com as mãos. Entendeu? Pergunta 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Pautado na resposta 238, você já sabe essa resposta. Para ele conhecer o princípio das coisas, vai depender do quê? Da elevação dele. Nós já aprendemos agora. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade, maior a sua compreensão, maior o seu conhecimento. Por exemplo, quando nós pegamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que não é um espírito puro, é um espírito que é um Cristo, está além de um espírito puro. Quando o professor Allan Kardec colocou a escala espírita em O Livro dos Espíritos, ele está lhe dando um norte, mas não é só aquilo. Existe uma série, tanto é que ele não vai falar do espírito crístico, que está além do espírito puro. Então, para pensar, quando Jesus, na condição de co-criador, foi formar esse planeta ele começou de uma poeira, lá das nebulosas, a poeira cósmica. Ele começou dali, e ele convidou uma pleia de espíritos, também espíritos superiores, para realizarem todo esse trabalho. Então tu vai me perguntar se Jesus não entende de física, de química, de física quântica, de astronomia, de biologia, tudo. Quando ele olha para o corpo humano, ele conhece tudo. Tudo. Por isso que ele tinha a capacidade de olhar e recuperar as células. Da origem, ele recuperava. Ele sabe como fazer. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior o seu entendimento de tudo. Tudo. Do micro ao macro. Tudo. Depende da elevação e da pureza que haja alcançado. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Nós. A gente vai sair daqui do corpo, a gente vai se transformar em algum Einstein? Não. (240) Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E é isto que faz que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. É como se ele dissesse, os espíritos contam ao mesmo tempo como nós? Então, é por isso que a gente tem uma certa confusão quando fala em data e época. Você vai falar em 7 dias da criação, que aquilo ali é uma revelação divina. Aí a pessoa está achando que são 6 dias de 24 horas. Quando os espíritos dizem, breve teremos uma resposta, a pessoa acha que é amanhã. E o livro A Gênese, ele tem uma frase que eu acho muito linda. Dita assim, para Deus, o passado e o futuro são presentes. Não, e é isto que faz que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. E aí tem um comentário do professor Allan Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se perdem na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Então, o professor Allan Kardec fez aqui uma comparação, né? Quem está no espaço, o solo não faz absolutamente nenhuma diferença. E para os espíritos, o tempo. Aí você vai dizer, mas tia, nas obras de André Luiz, os espíritos, olha, esse momento eles estão no estado de sono, vamos até lá.
Sempre que você lê Nosso Lar, você lê as obras de André Luiz, você tem que ter o parâmetro. As obras de André Luiz são colônias aqui na crosta terrestre. Praticamente na crosta terrestre. Então, eles estão constantemente em contato, numa ação. Então, eles precisam, sim, saber o tempo da Terra. Se eles vão fazer um trabalho com determinado espírito que está encarnado, ele está nesse momento no estado de sono. Então, vamos lá e vamos retirá-lo temporariamente. Então, eles estão em contato com o nosso tempo. Por quê? Porque é uma colônia vinculada à Terra, mas bem próximo mesmo, na crosta terrestre. Ficou claro isso? Deu pra gente compreender? Por exemplo, quando a gente diz 1 ano, olha, gente, vamos pensar um pouquinho. Quando nós tínhamos 7, 8 anos de idade, que nós íamos lá para a escola, demorava a chegar o Natal? Era uma eternidade chegar Natal, não era? Mas demorava demais. Aí você pode dizer, mas será que é porque nós éramos crianças? Mas se eu perguntar para uma criança agora, eu tenho um pré-adolescente. Qual é o nome dele? Guilherme, o Natal demora para ti? Ou chega rápido hoje? Tu acha que demora? Mas a grande maioria das crianças, até elas dizem que é rápido demais. Então, se a gente avaliar hoje o tempo, hoje não está rápido? Gente, a gente fecha o olho, é Natal. O dia, gente, nós não tínhamos máquina de lavar roupa. Nós não tínhamos carro. E a gente conseguia até sentar na frente da casa para conversar com o vizinho. Hoje em dia não existe mais esse tempo. E as 24 horas são as mesmas. Então, não está mais acelerado? Muito mais acelerado. Até para as crianças. O Guilherme é uma exceção. Acho que ele está cansado, né, Guilherme? Está doido para chegar às férias. Mas até a turma eu pergunto e diz, não, tia, está muito rápido mesmo. O que será que é isso? 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Nós estamos aqui, esse é o presente, mas a gente está vivendo o passado ou o futuro? Entendeste? Depende da criatura. Você está aqui, mas ou você está pensando no que vai fazer, ou você está ligada no que fez. Raramente a gente está onde? No presente. A gente come com uma rapidez. Vai tomar banho com uma rapidez. A gente está atendendo o telefone e já está pensando no que vai fazer. Então, raramente a gente está vivendo o presente. Normalmente, ou a gente está vinculado ao passado, ou a gente está no futuro. E aí a gente diz, se eu estou aqui no presente pensando no futuro, o futuro passa a ser o meu presente, porque eu penso, logo eu vivo ele. Da mesma forma, se eu estou no presente trazendo sempre o meu passado agora ele se tornou um presente, porque eu estou vivendo ele naquele momento. Se de repente eu carrego um ódio, uma raiva muito grande, e eu volto a lembrar daquela raiva, daquele ódio, daquele momento difícil, tudo aquilo passa a ser um presente naquele momento. Aquilo eu estou vivendo novamente, aquilo é o meu presente. E aí ele pergunta, os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Porque é como se nós não fazemos. Resposta. Mais ou menos como aquele que vê claramente, faz ideias mais exatas das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Julgam, pois, de modo diverso do vosso, mas ainda uma vez, isso depende da elevação deles. Então eu posso sair daqui e continuar do mesmo jeito. Já um espírito mais evoluído, ele passa sim a ter uma consciência muito maior, uma lucidez muito maior. Porque é interessante como ele diz assim, ó, os espíritos veem o que não vedes. Julgam, pois, de modo diverso do vosso. Mas ainda uma vez, e isso depende da elevação deles. A gente está estudando o livro Missionário da Luz.
o André Luiz, quando saiu para esse trabalho, o que o Alexandre fez com ele? Aplicou um certo passe, vamos dizer assim, para que ele pudesse ter uma visão mais aguçada, porque ele não tem. Ele estaria no presente? Estaria, mas poderia enxergar, entender, ver todas as particularidades? Não. Através desse passe, ele passou assim a ter um conhecimento maior das coisas e do presente. Entendeste? Ele foi até um centro espírita, está acompanhando um grupo. Saiu de lá, ele pôde identificar entidades que acompanham esse grupo. Ele pôde identificar aqueles bacilos psíquicos no corpo do rapaz e daquelas duas senhoras. Lembra? Mas se ele não tivesse recebido essa assistência de Alexandre para enxergar, ele ia perder as particularidades do presente. Tá difícil, gente? Então ele diz, os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós, mais ou menos como aquele que vê claramente faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois, de modo diverso do vosso. Por exemplo, vamos supor que o Zé Paulo vem aqui e começa a me agredir. Para a minha pessoa, Zé Paulo está me agredindo. Para o espírito que está olhando para ele, está vendo sobre de quem ele está recebendo a influência, ele consegue compreender que Zé Paulo, na verdade, está sendo uma marionete. Porque eles enxergam o que nós não conseguimos ainda enxergar. Entendeu? 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? Então, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? De repente chegar aqui, bem te conheço, Osaneide. Vou contar a tua história, né? Aí, tu corre, Osaneide. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? Quando a gente vai estudar a obra há 2000 anos, nós vamos nos deparar, eu acho que é na 2000 anos, Araxes, né? E ali, Araxes, né? Então, ele em um transe mediúnico, ele passa a relatar o passado, entendeste? Então, aqui a pergunta é, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles, ou seja, ele sabe de tudo? Resposta. O passado, quando com ele nos ocupamos, ele é o quê? Não acabamos de falar isso? Lembra que nós falamos ainda há pouco que quando eu lembro do passado, o passado passa a ser o quê? Presente. Então ele diz, o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Exatamente como te lembra de uma coisa que te impressionou no curso de teu exílio. Então, tá no passado, deixa. Se nós pudéssemos mexer no passado para fazer melhor com a cabeça que nós temos hoje, valeria a pena. Mas não tem como mexer no passado. O passado é passado, esquece. Esquece. Tire as lições. Mas aprenda a viver o hoje da forma que Jesus nos ensina. Simplesmente, como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que para ti estão apagadas, mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então, nem todo espírito sabe e explicar, inclusive, como que surgiu o próprio espírito. A criação. Então, aqui ele está dizendo mais uma vez, gente, espíritos não sabem de tudo. Mas por que a gente vai para uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, o espírito fala e a gente passa a acreditar em tudo que aquele espírito falou?
O Espírito vem e diz: o teu passado te condena. Bem lembre, 1850, você fez isso. Vai querer lá saber o que eu fiz em 1850? O que importa é que hoje eu não faço mais. Mas a gente adora essas futricas, que só faz com que a gente entre num processo auto-obsessivo. Se fosse para nascer lembrando, nós nascíamos lembrando. A curiosidade de fazer regressão. E tem gente ganhando dinheiro com isso. Para quê? Se uma Conceição já dá trabalho, imagina uma Conceição, uma Isabel, uma Antônio, uma Fernanda, porque vai somando tudo. Deixa só a Conceição, ou seja, deixa só essa personalidade. E vamos resolvendo as encrencas à medida que ela vai aparecendo. Entendeu? Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Exatamente como te lembra de uma coisa que te impressionou no curso de teu exílio. Simplesmente, como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos de coisas, então... Não, mas nós vamos pegar, acho que mais na frente, eu acho que é nos missionários, inclusive, tem um caso lá de uma senhora ou um rapaz, eu não me lembro, que está no mundo espiritual, mas que começa a lembrar, ele começa a ter lampejos da sua encarnação anterior. Aí ele é direcionado a um determinado departamento. Porque, gente, tem lembranças que iriam nos tirar do eixo totalmente. Tem algumas lembranças que nos levariam à loucura e à demência. Então, quando eles percebem que nós não temos condições, isso no mundo espiritual, porque como ele diz aqui, como a gente não tem mais o véu da carne, às vezes, em espírito, ele começa a ter lembranças. E aí ele foi levado para um departamento específico, porque ele não teria condições de lidar com essas lembranças. Aí ele entra no certo tratamento. Então, pode acontecer em espírito? Pode. Encarnado, tia, pode? Pode, mas não é tão simples como a gente possa imaginar. Eu gosto do Kardec quando ele diz: o que muito nós achamos que é uma regressão é, na verdade, uma consciência alterada. É aquilo que o Kardec vai dizer, uma autossugestão ou própria imaginação mesmo. Porque não é fácil liberar recordações do inconsciente. Isso não é coisa comum, não. Mas a mente da gente, ela tem uma capacidade enorme para criar e idealizar. Entendeu? Mas na condição de espírito pode sim recordar. Isso pode acontecer à medida que você vai... Quando é que o inconsciente começa a liberar? Isso no mundo espiritual, quando a gente começa a ter capacidade de compreender melhor o que passamos. E por que passamos. Então é complicado realmente. Não é um trabalho simples para se fazer de qualquer jeito, não é. E não é como parece ser, não. É algo muito complexo. E o inconsciente para liberar... Gente, nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando de um arquiteto qualquer. A programação é muito grande para que caia tudo no esquecimento. Cada vez mais a gente percebe que nós temos... Quando eu fazia música, o professor dizia bem assim: Conceição, tem muitas pessoas que são analfabeto funcional. Né? O analfabeto, ele sabe tocar, mas ele não conhece as partituras, ele não sabe ler, ele não conhece, mas ele consegue tocar de ouvido, eles chamam de analfabeto musical. E a gente tem o analfabeto espírita. Ele está no espiritismo, ele frequenta o espiritismo, mas ele não conhece o espiritismo. Tanto é, se desencarna alguém, ele enlouquece. Se a doença bate na porta dele, ele surta. Se aparece alguém que incorporou, ele sai correndo com medo. Incorporou, meu Deus, corre para não ter um pavor disso. É um espírito analfabeto. Então, não me vale eu estar na doutrina, mas não estudar seriamente essa doutrina.
Porque quando você estuda seriamente, você não vai atrás dessas coisas. Porque você entende de forma racional. Entendeu? E isso nos falta. O entendimento lúcido. Tem espírita que ainda acha que se sofrer é porque Deus abandonou. E que os espíritos estão para atender nossos pedidos. Aí é para acabar. Vamos só mais um. Eu adoro esse estudo. Adoro estudar com vocês. É tão gostoso que eu vou aprendendo, né? Vamos só para mais uma? 2, 4, 3. Bem, os espíritos conhecem o passado. Quando nós nos ocupamos com o passado, ele já não é passado. Ele é o que? Presente. Isso os espíritos respondendo. Ele é presente. E aí ele fala bem assim, simplesmente como já não temos o véu material, porque ele está perguntando aqui na condição de espírito. Os espíritos conhecem o passado deles? Ele diz, olha, na condição de espírito a gente tem uma certa liberdade para isso, né? Para ti estão apagadas, mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então nem tudo os espíritos sabem. Mais uma vez, ele repete. Agora, ele diz... O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. O André Luiz estava ali, vivendo aquele tormento, lembrava de tudo que ele viveu. E tudo que ele viveu era o quê? Era o presente. 2, 4, 3. Os espíritos conhecem o futuro? Isso aqui é maravilhoso. O povo que adora esse negócio de cartomante, né? Médio disso, médio daquilo, doido para saber o que vai acontecer. Espírita que estuda não busca isso. Se busca é porque não estuda. O futuro está pronto? Quem é que está aprontando o futuro? Com o meu presente. Quando a gente reencarna, existe uma programação. Qual é a programação? Você vai nascer no corpo feminino, vai ser filho da Nazaré e do Pedro, vai viver numa condição financeira Y, vai para o Brasil e vai ser Bareto, vai nascer em Manaus, vai ter 9 irmãos. 8, 9 contigo. Então, essa é uma programação. Que pode ser 9 ou pode ser 7, porque a mamãe no meio do caminho pode decidir abortar. Mas a programação é essa. Entendestes? No percurso da minha história, da minha vida, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso mudar para melhor ou para pior. Vai depender das minhas escolhas. Tia, como é que eu faço para melhorar? Para que eu possa ser melhor? Caminho do sacrifício. Sempre. Caminho das facilidades é a porta larga. O caminho do sacrifício é a porta estreita. Fazendo esse caminho, deixa o resto com o papai. Ele toma conta. Entendeu? Então, eu posso ter um débito terrível a resgatar nessa encarnação. Doloroso. Mas eu fui um ser que vivi tanto que Jesus ensina que a pena diminuiu. Gente, aqui o terrícola. O cidadão tem uma pena, é preso. Se ele tem bom comportamento lá dentro do presídio, o que acontece? Piora ou melhora para ele? Se os homens têm esse bom senso, você acha que Deus não terá? Porque o propósito da punição, entre aspas, é justamente com que o filho aprenda. Se ele está aprendendo sem a punição, por que puni-lo? Entendeu? Todo mundo entendeu? Mas eu tenho aqui 2 caminhos. Qual é o caminho que a gente escolhe? É da facilidade. Aí o caboclo, o cão, se enrola mais ainda. Mesmo sabendo das encrencas do passado. A gente quer a facilidade, a gente quer os excessos, a gente
gente quer exorgia, a gente quer os prazeres, a gente quer férias, né? Férias o caboclo quer passar mais tempo deitado, descansando, que trabalhando. E não é o trabalho profissional tem o interesse. É o sacrifício. Doeu, dói, né? Isto também depende da perfeição deles, do futuro. Muitas vezes, apenas o entreveem. Por quê? Porque não está pronto. Por exemplo, no ano de 71, Chico Xavier foi questionado sobre o homossexualismo. 1971. E ele lá disse que nós deveríamos nos preparar, porque no futuro não muito longe, iria aumentar muito a condição de espíritos vivendo essa experiência. Raríssima família que não tem alguém vivendo essa experiência. E ele disse, as famílias sofreriam uma certa mudança. Então hoje a gente vê casamentos entre homens e entre mulheres. Mas isso também é um período. Isso é uma experiência. Isso não é eterno. Isso é uma condição de uma experiência que tem um time também. É um grupo muito grande vivendo uma experiência específica na área da sexualidade. Não é escolha. É imposição de vida. É imposição de vida. É uma experiência específica e nada fácil. Entendeu? Mas é um período. E é um grupo muito grande que precisava passar por essa encrenca. Então ele lá em 71 fala, hoje eu estou em 2023 e olho para trás e digo, aconteceu. Tá lá, tá gravado, pode ver, pinga fogo. O de junho de 71, porque são 2 de 71, é o de junho. Então, eles falam do que poderá vir a acontecer, mas como vai ocorrer, isso aí está por conta de cada um. Entendeu, gente? Outra coisa que a gente aprende no Livro dos Médiuns, espírito não marca data. Dia 5 de dezembro vai acontecer isso. Não. E ele ainda diz, é mentira se um espírito te der data. Vamos deixar os espíritos conhecem o futuro em stand-by para o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Foi bom, gente? É muito bom estudar, não é? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade, maior a sua compreensão, maior o seu conhecimento. Se fosse para nascer lembrando, nós nascíamos lembrando. A gente adora essas futricas, que só faz com que a gente entre num processo auto-obsessivo. Tem algumas lembranças que nos levariam à loucura e à demência. O que muito nós achamos que é uma regressão é, na verdade, uma consciência alterada. É aquilo que o Kardec vai dizer, uma autossugestão ou própria imaginação mesmo. Porque não é fácil liberar recordações do inconsciente. Isso não é coisa comum, não. Mas a mente da gente, ela tem uma capacidade enorme para criar e idealizar. Mas na condição de espírito pode sim recordar. Isso pode acontecer à medida que você vai... Quando é que o inconsciente começa a liberar? Isso no mundo espiritual, quando a gente começa a ter capacidade de compreender melhor o que passamos. Gente, nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando de um arquiteto qualquer. A programação é muito grande para que caia tudo no esquecimento.
Não me vale eu estar na doutrina, mas não estudar seriamente essa doutrina. E a gente tem um analfabeto espírita. Ele está no espiritismo, ele frequenta o espiritismo, mas ele não conhece o espiritismo. O futuro está pronto? Quem é que está aprontando o futuro? Com o meu presente. Quando a gente reencarna, existe uma programação. No percurso da minha história, da minha vida, eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso mudar para melhor ou para pior. Vai depender das minhas escolhas. Tia, como é que eu faço para melhorar, para que eu possa ser melhor? Caminho do sacrifício. Sempre. Caminho das facilidades é a porta larga. O caminho do sacrifício é a porta estreita. Fazendo esse caminho, deixa o resto com o papai. Ele toma conta. Eu posso ter um débito terrível a resgatar nessa encarnação. Doloroso. Mas eu fui um ser que vivi tanto que Jesus ensina que a pena diminuiu. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos.